Shalom, shalom, escolhidos de Deus. Espero que vocês estejam bem. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Que a paz do Senhor esteja sobre ela e que as bênçãos venham se multiplicar. Glória a Deus e graças a Deus. Hoje o Espírito Santo trouxe uma palavra no meu coração, para falar um pouco de fé, um pouco das vezes a gente está em muita dor, na nossa vida, passando por um momento de dificuldade, perda, E o que acontece com as nossas ações e as consequências dela. Hoje eu quero falar sobre Jó. A palavra que o Espírito Santo me direcionou é Jó, capítulo 3, versículo 11, 12 e 13. Olha o que diz. Por que eu não nasci morto, Jó? Por que não nasci morto? Por que eu não morri ao nascer? Por que a minha mãe me segurou no colo e por que me deu o seio e me amamentou? Se eu tivesse morrido naquele momento, agora estaria dormindo, descansando em paz. Olha que palavra forte. Jó desejando não ter nascido, para que não passasse por aquele sofrimento. Às vezes a nossa dor é tanta, está nos machucando tanto, a perda é tanta, que a gente inconscientemente começa a desejar que a gente não tivesse nascido. Porque a gente pensa, eu vim para quê? Para sofrer tudo isso? Era melhor não ter nascido, era melhor não ter crescido para passar por isso, de tanta dor que a gente tem. Mas a gente entende que a vida de Jó, no capítulo 1, versículo 21, Jó, depois de tudo que aconteceu, perdendo os bens primeiro e depois sabendo da perda dos filhos, Jó declara: nasci sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você pensa, uma pessoa que acabou de declarar fé, acreditando, falando, se Deus me deu, Deus tirou, bendito, louvando ao Senhor. 2 capítulos para frente, Jó desejando a sua morte, Jó declarando coisas ruins do dia do seu nascimento, porque eu nasci, porque minha mãe me deu a luz, que aquele dia vira escuridão, que vire trevas. Mas entenda, ele declarou fé sobre a vida dele. Não é porque a gente tem fé que a gente não vai sentir a dor, que a gente não vai ter momentos em que a nossa boca vai falar coisas, que vai acabar nos desanimando ainda mais, porque a gente tem que vigiar com a nossa boca. Por mais da dor, em vez de blasfemar, falar, a gente tem que buscar mais. A gente tem que orar mais. Porque a nossa boca traz as energias ruins ou boas, Olha para você ter a noção. Uma pessoa, um ser humano não aguenta o que Jó aguentou. Se perder tudo e ainda louvar o nome do Senhor, não teve uma reclamação. Você entende que ele não estava na carne. Jó estava cheio da presença de Deus, cheio da graça de Deus. Deus onipotente, onipresente, sabendo que Jó ia passar por essa dificuldade, deu graça para ele suportar. Deu presença, porque uma pessoa, um ser humano normal, não aguenta. Às vezes a gente perde uma pessoa, já não aguenta, a gente tem desespero, ou a gente tem uma notícia ruim, em vez de ter fé, já desespera, já fica, ai meu Deus do céu, já chora, já acha que é o fim do mundo, que vai acabar, porque a gente não tem maturidade espiritual, a gente não tem estrutura para receber a notícia e falar, Deus vai fazer algo, Deus vai reverter a situação, não, essa daqui vai mudar, porque a gente já cai em desespero. Então Jó estava cheio do Espírito Santo, ele tinha graça o suficiente para poder louvar o nome do Senhor. Carne não, você tá na carne e não consegue. Hoje de manhã eu peguei o ônibus para ir para trabalhar, tinha uma mulher que estava no ônibus, do nada assim, começou a gritar, ai meu Deus, pegou minha filha, com o telefone, gritando, querendo sair do ônibus, não sabia o que fazer, se sair do ônibus, se
Eu sei que deu desespero nela. Ela disse que o cachorro avançou na filha dela, pegou a filha dela. E ela estava desesperada, ligando para um, ligando para outro, para ir lá. E todo mundo começou a entrar na energia dela, né? Calma, moça, calma, não sei o que, isso aqui. O outro ligando para a polícia, não sei o que, não sei o que. Aquele medo, e ela desesperada, gritando. Parecia que ia desmaiar. E eu assim, ó, eu levantei para olhar a situação. Na hora já pensei, não vou me desesperar, porque senão eu vou entrar na energia de todo mundo. Ali eu já comecei a orar em espírito. Senhor, tem misericórdia. Ainda com providência, vai lá, visita, que não aconteça nada. Porque não adianta desesperar. A gente não tem o controle, a gente não tá sob o controle, né? A gente tem que buscar, tem que orar. Porque a oração vai nos trazer a paz. A oração vai trazer a mansidão, a calmaria, a fé. Então, se a gente quer desesperar, gritar e começar, vai acontecer coisas ruins, o que vai atrair? Energias ruins. E as energias ruins vai fazer o quê? Ó, seta na mente. Você acha que Jó, na hora que ele queria morrer, você acha que o inimigo não ficou setando? Aquela dor. Aí você fica aquela coisa dentro do seu, aquele buraco. E é quando a gente tá com dor que o inimigo vem. Se a gente não ter discernimento, abre a boca para falar, a gente vai atrair mais coisas ruins. Né? Jó, no versículo anterior, do versículo 3, ele já começou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Maldito seja o dia que eu nasci. Maldita a noite que disseram, já nasceu é homem, que aquele dia vira escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele e nunca mais a luz ilumine, que a escuridão e as trevas dominem e que as nuvens cubram e apaguem a luz do sol. Olha o que Jó estava falando, coisa pesada, né? Isso daí só uma energia pesada, maligno, abriu a boca, deu a brecha que o inimigo queria. E quando Jó começou a amaldiçoar, né, a se queixar da situação que ele está, né, as energias ruins veio. E daí ele desejou a morte, porque os infelizes continuam vivendo. E é isso que acontece. Né? A nossa própria boca faz com que aproxime as energias ruins e começa a setar nossa mente. E a gente começa a blasfemar, a falar coisas ruins. E isso vai atrair cada vez mais murmuração, a reclamação. Ai, mas Jó sofreu demais. Passou por tudo isso, a situação, perdeu o ente querido, perdeu os bens materiais, eu entendo. Não tem como, nessa hora é choro, é lágrima, é tentar entender o que está acontecendo, é óbvio. Só que a gente tem que entender, vai adiantar? Amaldiçoar o dia que nasceu. Só vai dando brecha para a pessoa se afundar cada vez mais. Jó esmureceu, porque as trevas se aproximou e a luz se afastou. Porque ele deu a brecha, abriu a boca. Por isso que a gente tem que vigiar no que a gente fala, no que está saindo da nossa boca. Ai, eu não acredito. Ó, tem hora, o inimigo ele não lê o nosso pensamento. Só que ele vai setar com coisas malignas, coisas negativas, coisas para fazer você desanimar, vai colocar você para baixo, vai falar, você não é capaz, você não vai sair dessa. E se você começar a alimentar isso e abrir a boca e falar isso que ele quer. Mas a gente tem que buscar o discernimento e já começar a repreender. Eu repreendo em nome de Jesus. Essa voz está falando no meu ouvido. Não precisa falar, só repreenda. Salmo 91, todos os dias, dias de provação, é Salmo 91, porque ele vai setar a mente, tirando sua fé, desmotivando, falando que você não é capaz, que você não vai conseguir. Que você é isso, que você é aquilo. Vai falar, por que você acha que Jó não escutou uma seta falando, né? Não era nem pra você ter nascido aí, ó. Nasceu aí, o que aconteceu? E ele foi alimentando o que o inimigo estava soprando no ouvido. Alimentando até abrir a boca e falar, né? Mateus capítulo 6, versículo 23 diz, porém se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Como será terrível essa escuridão? Então, já naquela situação, né,
desmotivando, triste. Aí chegam os amigos dele também na mesma energia. Eu sei que nessas horas a gente tem que ficar quieto. Porque não há o que falar, não há. Por mais que você lance palavras de fé, você não está naquela situação, né? E hoje a gente começa a comparar. A gente vê a nossa situação e vê a situação do próximo, a gente começa a comparar. Ah, nossa, tá melhor do que eu. Nossa. E a comparação é uma coisa que desmotiva, que tira a nossa fé. A gente não tem que se comparar a ninguém. A gente é único diante de Deus. Cada um tem uma história, um testemunho para contar. O seu é diferente do seu irmão. Ai, meu irmão tá sendo próspero, tá isso, tá aquilo. Mas é diferente. Deus tem algo sobrenatural na sua vida que vai surpreender diferente do outro. Cada um tem uma história. Às vezes você está numa situação terrível financeira, o outro está acamado. Tem rico, tem dinheiro, tá tudo, mas está sem saúde. Então, em tudo dá graça. Não é o fim do mundo, em tudo dá graça. Então, a gente tem que vigiar na nossa boca para que as coisas malignas se afastem, mas que a presença de Deus venha perto de nós. Porque quando a presença de Deus está perto de nós, tudo flui. A gente começa a profetizar coisas boas. Independente das coisas, começa a agradecer. Eu podia estar morto, né? Eu tô vivo. Então, tem gente... Se a gente olhar para o outro, a situação do outro é pior. Então, tudo dá graça. Ah, eu tô passando uma situação terrível financeira. Mas tá com saúde, não tá conseguindo trabalhar. Tem gente que não tá nem se mexendo na cama. Então, em tudo dá graça. Em tudo a gente tem que saber. Senhor, obrigado. Eu tô aqui, mas nossa, glória a Deus, quando tô em situações piores. É porque é da nossa carne murmurar, é da nossa carne reclamar, blasfemar. Então, a gente tem que buscar incessantemente em oração, busca espiritual, para que a gente esteja em paz no nosso coração, cheio de fé, cheio de esperança. Né? Essas palavras de Jó é de hoje em dia de uma pessoa que tem depressão, que está querendo tirar a própria vida, uma pessoa que não é para me ter nascido, desejando coisas ruins e alimentando isso dentro. Pessoa que está em depressão, está em situação ruim, é porque a boca está falando, os pensamentos é negativos demais. E as coisas ruins só vai ficando perto da gente, nos perturbando a nossa mente, tirando nossa fé. E a gente tem que ser o quê? Buscar a presença de Deus. Buscar a nossa vida espiritual, por mais difícil que seja a situação, a perda, situação financeira, né? A gente tem que buscar o Senhor cada vez mais. Aumenta a rotina de oração, aumenta. Se eu tô orando 2, 3 horas, ora 6. Né? Teve época da minha vida que eu tinha horários para orar, porque era muita luta, provação, que eu falava, meu Deus, eu não vou aguentar se eu não conseguir orar. Mas toda vez que eu orava, tinha paz no meu coração, porque não era nem eu, mas as pessoas ao meu lado, né? Você tem que isso, aquela cobrança. Quem anda com Deus, se é cobrado, você não consegue, né? Fluir. O Espírito Santo, você fica naquela cobrança e coisas carnais. Quando você está fazendo algo espiritual, a pessoa está cobrando coisas carnais, né? Por isso que a gente tem que buscar a presença de Deus, para que a gente tenha paz no coração e a gente consiga lidar na provação no momento de dificuldade. A graça fortalece na nossa fraqueza. Esse é o poder da graça. Independente daquilo que você esteja passando, ela vai suprir. Olha o que Jó passou. E Deus deu graça para ele suportar na hora da perda, na hora da confusão. E continuou dando graça até que Deus honrasse Jó e desse o dobro de tudo aquilo que ele tinha perdido. Tiago capítulo 3, versículo 6 diz: a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade. Ocupa seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Então, quando na nossa boca a gente amaldiçoa, xinga, coisas negativas, murmuração,
ela toma nosso corpo inteiro, né? Como um fogo que vem do próprio inferno. Então você não abre a boca para o diabo usar, falar, amaldiçoar a sua vida, falar coisas negativas, e nisso o seu corpo vai escurecer. A luz está longe. Pessoas que têm a luz de Deus, fala de Deus, fala de fé, esperança, tem paz em meio ao caos, em meio a situação difícil, paz com a perda, porque esse é o poder da graça, mas a gente tem que buscar, a gente tem que se humilhar aos pés do Senhor. Não há dificuldade que a graça não possa fortalecer. Ele põe toda a nossa vida em chamas, então a gente fica no próprio inferno com a nossa língua. Às vezes um tá vivendo aqui, né, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, mas um tá no inferno e um tá perto de Deus. A gente pode estar vivendo no mesmo ambiente, mas porque a língua, né, a gente tem divisões espirituais, tem uns que estão mais próximos de Deus e outros estão longe. E as pessoas que estão longe, elas ficam no próprio inferno, porque tudo que ela vai atrair são coisas ruins, porque tudo que ela fala é baixo, é negativo, tudo. Então ela vive no inferno, porque onde ela vai a reclamação, ela sai, ai tá muito sol, ai tá muito quente, ai não sei o que, tudo dá ruim. Ela vai pegar um Uber, dá ruim. Ela vai pegar um ônibus, dá ruim. Tudo, tudo. Ela vai num lugar, ela só consegue olhar as coisas ruins do lugar. É a sujeira, é isso e aquilo. Ela não consegue observar nada que é bonito. Só o que é ruim, os olhos são ruins, a boca. Então ela tá no próprio inferno. Uma pessoa que tá com Deus, próximo a Deus, tudo que ela olha é lindo, tudo que ela olha é belo. Ela não consegue, os olhos delas estão na beleza do que o lugar atrai, não as coisas ruins, né? Então é isso que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. A gente ter vigilância com a nossa língua, com o que a gente fala. Porque às vezes a gente fala, meu Deus, parece que eu tô sentindo Deus longe, mas e o que você tá saindo da sua boca? Será que você tá buscando a presença para que seus lábios saiam coisas de profetizando coisas boas, fé, dando honra aos outros, ajudando? O reino de Deus precisa ter a presença de Deus para fazer o reino de Deus. Ninguém faz reino sem presença, na carne. É isso que o Espírito Santo me trouxe. Se a gente está passando por certas provações, situações difíceis, perda, sofrimento, é hora de buscar o Senhor. Todos os dias, Salmo 91, ajuda muito em questões de batalhas espirituais, afastar o maligno. Então faz propósito. Às vezes fala, Senhor, eu vou fazer um propósito de cada 2 horas ler o Salmo 91 para que o Senhor me proteja de toda seta maligna, para desmotivar minha fé, desmotivar, para não abrir a boca e blasfemar. A gente procurar o discernimento. A gente está sem discernimento porque é falta de oração, falta de busca, falta de entender a voz de Deus. Esses dias mesmo aconteceu comigo. Uma voz maligna foi no meu ouvido e eu dei brecha, né? Comecei a entregar umas coisas achando que era... Aí quando vi as coisas acontecendo, eu falei, meu Deus do céu. Eu abri a boca e não era nem Deus falando. Era maligno, porque eu comecei a ter o discernimento. Aí porque eu já tinha feito. Então a gente tem que, alinhar nossa vida com Deus. Buscar mais em oração, porque a gente traga a presença perto. Para que haja paz. Para que haja tranquilidade em meio ao caos, em meio à situação difícil, para que a gente ganhe maturidade espiritual. Amém? Em nome de Jesus, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, independente da dor que essa pessoa está passando, um momento de dificuldade, Senhor, dá graça para ela suportar, dá discernimento, Senhor. Ajuda a tua filha nos direcionamento, para que ela consiga passar com paz no coração, Senhor, dê maturidade a essa pessoa. Fé no coração, e que todo mal eu repreendo agora em nome de Jesus. Todo espírito de depressão, ansiedade cai por terra agora, bata em retirada,
Assim eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus e graças a Deus. Repete esse versículo comigo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe você até um próximo vídeo, se assim Deus permitir.